Olá, galera! Aquele abraço, sou o professor Rogério Melo, sou professor de História e hoje eu trouxe o tema A Era Napoleônica, que durou de 1799 a 1815. Sejam bem-vindos a mais uma aula na tela. Então, gente, quando a gente fala do poder de Napoleão nesse período do chamado Era Napoleônica na França, a gente tem que compreender que esse período dele, esse poder de Napoleão, ficou dividido em três fases. A primeira fase vai de 1799 até 1804, certo? Foi na fase do consulado. Depois, quando ele se autoproclama imperador, ele assume de 1804 até 1815. Ou seja, aí, por último, tem a última fase, que foi um governo de 100 dias, que quando ele retorna ao poder, ele assume no dia 20 de março e vai até o dia 8 de julho de 1815. Então esse período aí durou 16 anos de poder de Napoleão na França. A gente vai tentar falar aqui bem rápido, de forma bem prática, para que vocês possam compreender melhor. Eu trouxe aqui mais ou menos um mapa de como era a Europa na época, viu, gente? Na época, tem aqui embaixo aqui simbolizando o mar Mediterrâneo. A imagem não está muito boa, mas é possível a gente compreender. E tínhamos aqui o território da França. A França era ali um sistema republicano que estava sendo governado pelos girondinos na época, estava no período de revolução, e na Europa da época tinha a Inglaterra, que era uma monarquia parlamentarista, certo? O restante, ao redor da França, eram reinos absolutistas, Portugal, Espanha, Prússia, Áustria, o Império Russo, certo? Tinha a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, eram territórios, reinos absolutistas, com monarquias absolutistas que aí, de certa forma, ficavam preocupadas com esse sistema da França da época, certo? A realidade da França na época. Bom, é bom que a gente repasse um pouco para que vocês possam compreender melhor a Era Napoleônica e entender de como é que se encontrava a França na época. A gente já sabe que a França vinha de 10 anos de revolução, de muitos problemas em todos os aspectos, problemas econômicos, problemas sociais, muita fome, muito descontrole. E nesse período, no final ali, em 1799, os girondinos estavam governando a França. Ó. Estava no final da chamada Revolução Francesa, que vinha desde 1789, eles estavam com 10 anos de revolução, certo? E a sociedade francesa, pessoal, estava sendo governada aí pelos girondinos, que eram o quê? A alta burguesia da França, que havia tido o governo dos jacobinos, mas devido a um fracasso ali dos jacobinos, daquele período de muitas mortes, onde os jacobinos começaram a perseguir muita gente, e acaba fracassando a República dos Jacobinos e assumem novamente os girondinos, né? Então esse governo reunia as antigas burguesias francesas, que enfrentava dificuldades para conter as profundas crises econômicas e, logicamente, sociais também. Muita violência na França e os girondinos não conseguiam lidar com isso mais, certo? Haviam revoltas dos sans-culottes, certo? Rebeliões camponesas também. Os sans-culottes, gente, a gente já falou na aula sobre a Revolução Francesa que era uma galera que pertencia ali ao Terceiro Estado, na verdade era quem? Era a galera que era ali ligada ao Terceiro Estado, na época da Revolução Francesa, e que ia para as ruas mesmo, eles iam para a rua, estavam livres nas ruas e eles iam para as manifestações e enfrentavam tudo. Então, ainda tinha que conter as forças monarquistas que tentavam restaurar o antigo regime. Ou seja, aí veja que os girondinos da época estavam com grande dificuldade para conter todas essas situações complicadas e o poder dos girondinos estava um pouco fragilizado nessa época, certo? A burguesia, preocupada com essas instabilidades sociais, convida o general Napoleão a fazer parte desse governo. Napoleão, na verdade, era um general muito conceituado e muito respeitado pelos exércitos franceses, se destacou muito no período da Revolução Francesa, e aí, embora fosse bem jovem, ele era muito querido por todas as classes sociais da França. Era muito querido pelas forças armadas, mas pela sociedade, pela burguesia, todos os setores da França, sociais da França, tinham uma admiração imensa por ele. Então, os girondinos, preocupados com isso, entendiam que ele no governo poderia ser uma solução para tentar solucionar esses problemas, certo? Esse governo tinha a função de pacificar
a França, esse convite de Napoleão fazer parte desse governo dos girondinos, certo? Em 9 de novembro de 1799, Bonaparte, com o apoio de 2 diretores, dissolveu o diretório e deu início ao chamado consulado. Aqui é bom que a gente reflita um pouco. Dissolveu como? Gente, houve na verdade um golpe. Aqui fala que a Revolução Francesa encerrou a partir do chamado golpe de 18 Brumário, dado por Napoleão Bonaparte. Na verdade, os girondinos, ali, numa dificuldade imensa para governar a França, entendem que a importância de Bonaparte pode ser uma solução para resolver os problemas de governo da França. Então, convidam ele e combina, na verdade, é um golpe combinado. Segundo os livros, dizem que alguns diretores lá do chamado governo diretórios dos girondinos combinam com Bonaparte para que ele dê o golpe, anuncie o golpe, mas na verdade eles queriam governar junto com ele a partir dali. Precisavam apenas do reconhecimento e da importância dele para poder controlar a situação da França na época. Então ficou conhecido como golpe de 18 Brumário. Brumário se refere ao mês, aquele calendário que a Revolução criou na época, certo? Então eles deram nomes diferentes aos meses, então Brumário era o mês de novembro, então ficou 18 de novembro. Gente, a ascensão de Napoleão. Napoleão Bonaparte, quando a gente começa a falar de Napoleão, gente, é bom que saiba que Napoleão foi um general de guerra francês, um cara que se destacou imenso, teve uma carreira militar invejável. Assim, em pouco tempo ele se destacou muito na época da Revolução Francesa nas guerras de fronteiras. Todos os combates que ele enfrentou, ele venceu. Lógico, naturalmente teve dificuldades, mas ele se destacou demais por ser um general de artilharia. Então ele, embora fosse um jovem, com 23 anos, ele já tinha tipo 14 batalhas vencidas na história dele, ou seja, ele era muito conceituado como um militar francês da época. Mas aos poucos ele foi crescendo, não só no ramo militar, né? O poder de Napoleão se dividia em 3 partes, como eu já falei, que era o consulado, o império e o governo dos 100 dias, certo? O principal objetivo do governo dele era tentar conter as ondas de revoltas que já faziam 10 anos, desde o início da Revolução Francesa, lá em 1789, certo? Já estava chegando o ano de 1980 e continuava esses problemas que a França não conseguia controlar. Esse governo de Bonaparte, no início, foi composto por 3 cônsules provisórios, certo? Depois, em dezembro de 1799, uma nova Constituição foi elaborada, foi aprovada, elevando Bonaparte ao cargo de primeiro cônsul. O primeiro cônsul tinha uma diferença, ele tinha um superpoder aí em relação aos demais, certo? Então o cargo de primeiro cônsul, assumido por ele, era como se ele fosse realmente um general ali para controlar tudo na França, certo? A nova Constituição dava amplos poderes a ele, como eu já falei, né? O primeiro cônsul que passou a ser assumido esse cargo por Napoleão Bonaparte. Aí nós vamos ver aqui características do governo dele. Naturalmente, gente, um general de guerra se assume o poder, naturalmente ele tinha um governo autoritário. Lógico, autoritário, com muito controle da sociedade, certo? Ele eliminou os focos de oposição ao seu governo. Primeiro, ele foi ali tentando se articular com a sociedade, tentando acalmar os camponeses. Depois foi organizando leis que iam favorecendo os camponeses, foi melhorando as condições dos trabalhadores, foi implantando algumas medidas que foi acalmando a sociedade francesa, né? Ele instituiu a censura, lógico, naturalmente todo ditador faz isso. Ele criou jornais para divulgar só coisas boas sobre ele, sobre a França, e também começou a censurar algumas informações que não, do entendimento dele, não deveriam ser divulgadas. Ele assinou o Tratado de Paz com alguns países europeus, que era na tentativa de ali acalmar a sociedade francesa, mas também era necessário ter uma paz externa também. A paz interna ele foi aos poucos acalmando, mas tinha a questão dos vizinhos, dos países europeus, que a maioria eram monarquias absolutistas e naturalmente essa filosofia da época que a França estava vivendo era assustadora para quem era um rei, para quem era uma monarquia ali na Europa, certo? Ele implantou uma série de reformas, pessoal, jurídicas e econômicas e administrativas, certo? Vamos observar aqui passo a passo. As principais reformas de Napoleão Bonaparte.
Nas finanças, por exemplo, ele organizou um sistema de imposto, recuperando a economia francesa e criou o Banco Francês, facilitou a emissão de empréstimos. Nessa época, gente, Napoleão Bonaparte tinha territórios da França, aqui na América do Norte. Então, olha, Napoleão ele era um cara super articulado e ele conseguiu vender alguns territórios aqui na América do Norte para os Estados Unidos, cedeu para os Estados Unidos alguns territórios e nesse dinheiro, ao invés dele ceder para bancos movimentarem, não, ele criou um próprio Banco da França, certo? Onde ele facilitou aí esses recursos para empréstimos para a sociedade, para melhorar a economia da sociedade. Na segurança, por exemplo, ele combateu o banditismo e criou os tribunais militares especiais para julgar casos de contra a revolução. Por exemplo, qualquer caso que tivesse ali de alguém que ia contra a revolução, ele criou esse tribunal, certo? Para julgar os casos. Na administração pública, ele fez a uniformização e hierarquização dos departamentos, os prefeitos passaram a ser escolhidos por ele, nomeados por ele, certo? Na justiça, os juízes antes eleitos passaram a ser nomeados por Napoleão e os processos foram padronizados em toda a França, ou seja, a forma de julgamento ali, os juízes eram indicados por ele e os processos foram todos padronizados. Aqui já dava aqui uma noção de igualdade na sociedade francesa, né? Que era tratada de forma diferente, nobreza era de um jeito, clero era de outro, a burguesia era de outro, então começa a se dar aí uma acalmada na sociedade em relação a isso, certo? Na educação, pessoal, olha aqui o importante, ele foi criado e organizado as escolas secundárias e os liceus. Isso aqui eram escolas públicas que foram criadas na França na época para poder garantir a educação para todos, certo? Então, assim, veja que teve várias realizações de Napoleão aí em todas as áreas da França na época. Pronto, aqui a relação política com a igreja. Uma outra coisa importante que Napoleão fez foi, se articular com a igreja de uma forma que não desgastasse também o clero da época, certo? Napoleão aproximou o Estado da Igreja Católica, ou seja, tinha aquele problema da época da Revolução, onde foram expulsos o clero, todo mundo, foi quebrado imagens, foi destruído tudo, porque havia uma revolta da classe popular da França em relação a esse privilégio do clero na França na época da Revolução. Então ela aboliu as perseguições religiosas, ele deu liberdade para que a igreja pudesse pregar ali o cristianismo na França, certo? Reconheceu o catolicismo como a religião da maioria da sociedade francesa da época. Isso foi uma forma de acalmar ali essa relação com a igreja. Passou a nomear bispos para receber pensões mensais, ou seja, aqui era uma forma de também estar ali ele tendo esse poder sobre a igreja. De certa forma, uma relação aí sem conflitos, né? De uma relação de paz, né? Essa aproximação com a igreja, pessoal, agradou muito aos franceses, porque era uma forma de manter ali uma religião na França e, naturalmente, a França vivia um período de muitos conflitos e, na verdade, essa aproximação do Estado com a igreja, de certa forma, acalmava um pouco a sociedade, certo? No entanto, os registros de casamento, nascimento, mortes, continuaram sob as responsabilidades do Estado, ou seja, a igreja que antes tinha esse poder de registrar essas coisas, se conteve aí em apenas ter a questão mais voltada para as atividades clericais ali, né, religiosas, e essa questão de documentações ficou sob a responsabilidade do Estado. Bom, aí ele planta o chamado Código Civil Napoleônico, que amplia muito a questão dos direitos da sociedade francesa, certo? A partir do Código Civil Napoleônico, foi garantido muitos direitos que naturalmente também acalmam a sociedade. Algumas coisas no Código Napoleônico foram importantes, outras, de certa forma, foi um retrocesso, mas foi importante para o controle da sociedade também. Ou seja, em 1800, Napoleão nomeou uma comissão para o Código Civil, para elaborar esse Código Civil da França, certo? E aí, vejam bem, em 1804, esse código entrou em vigor, garantindo muitas conquistas para a sociedade.
Vamos ver algumas. Essa questão da separação do Estado e a Igreja, né, que era importante ter as atividades do Estado e as da Igreja aí sem ter uma interferência tão intensa do clero sobre o Estado, certo? O fim das obrigações feudais foi super importante também, no Código de Napoleão estava isso. O direito inviolável à propriedade, a partir do Código de Napoleão, esse Código Civil Napoleônico, as pessoas passam a ser mais tranquilas em relação aos seus bens. Era possível você ser dono, você comprar, você ser proprietário de alguma coisa, sem que esses bens pudessem ser confiscados e doados para um nobre ou para algo, porque antes as coisas eram dessa forma. Um rei poderia confiscar seus bens e doar como herança para outra pessoa. No Código Civil Napoleônico já tirava esse direito de alguém fazer isso, né? A igualdade dos homens perante a lei, isso era outra coisa importantíssima, onde todos, independente do nível social, podia ser uma pessoa do terceiro estado, mas o outro lado da burguesia ou da nobreza ou do clero, todos tinham igualdade de direito perante a lei, certo? E a uniformidade da lei é controlada pelo Estado, né? Isso foi uma outra coisa que já veio aí que fica bem claro em relação a esse controle do Napoleão sobre a sociedade francesa da época. Manteve a subordinação das mulheres ao pai ou ao marido. Aqui você vê que no Código de Napoleão ainda deixa aí essa submissão da mulher em relação ao homem. Ou seja, proibia greves e organizações de trabalhadores. Duas coisas aqui que, ao meu ver, no Código Civil Napoleônico da época foi um retrocesso. Lógico que a França precisava de ordens, mas coisas que antes tinham sido conquistadas aqui você vê que volta atrás, né? E ele restabeleceu a escravidão nas colônias. Olha, na época da República Jacobina, eles aboliram a escravidão nas colônias, foi um avanço. Na verdade, aqui quando Napoleão assume, a primeira coisa que ele faz, volta a escravidão nas colônias. Então, assim, o Código Civil Napoleônico, nesse aspecto, a gente vê que foi um retrocesso. Mas, no geral, o Código Civil Napoleônico foi uma grande conquista para a sociedade francesa no que se refere a direitos de igualdade da sociedade da época, certo? Gente, vamos falar aqui agora dessas fases. Vamos falar do consulado, certo? De cônsul a imperador. Napoleão, na verdade, quando ele assumiu ali o consulado, ele era o primeiro cônsul, tinha poderes absolutos, mas absolutos não, tinha poderes superiores aos demais. Mas ele se sentia, Napoleão era um cara que ele tinha esse anseio de poder, de ser um poderoso mesmo, um imperador. Ele sentia esse cargo de cônsul insuficiente para ele, certo? Então veja bem, em 1802, através de um plebiscito popular, Napoleão foi elevado à condição de cônsul vitalício, ou seja, aí já é uma condição melhor em relação a ser cônsul. Ele era primeiro cônsul, mas passou a ser cônsul vitalício, ou seja, para a vida toda. Nesse mesmo período, pessoal, as forças estrangeiras ligadas ao antigo regime, apoiadas pela Grã-Bretanha, organizavam-se para impedir as ideias liberais da França. Aí tinha a questão dos ataques, e Napoleão, convivendo com isso, ele começa a se articular e dizer que esse poder de cônsul está sendo insuficiente, a França precisa de um poder maior, precisa de mais poderes para poder controlar essas forças inimigas, certo? Em 1803, a Grã-Bretanha declarou guerra à França, e aí, nesse caso, certo? Veja que essas declarações de guerra deixavam a sociedade francesa um pouco preocupada, porque era como se Napoleão ali não tivesse surtindo o efeito dele no poder da França na época, né? Então, assim, a Prússia, a Rússia, a Áustria, temendo o crescimento das influências de Napoleão, se unem aos britânicos. Veja bem, então aqui, Inglaterra, Prússia, Áustria, Rússia, todos aí declaram guerra à França, certo? Além disso, em 1803, um grupo de generais insatisfeitos com os rumos da França procuram se aliar a herdeiros da coroa francesa para restaurar a monarquia antiga. Pessoas insatisfeitas começam a buscar ali as famílias que eram herdeiras da antiga coroa francesa, lá dos Bourbons, certo? Da família de Luís XVI,
foi executado lá na Revolução Francesa. Então, ó, se une aqui para tentar restaurar isso. Então, era uma preocupação a mais para Napoleão tentar conter na França da época. Diante dessa realidade, Napoleão alertava que a França estava ameaçada por estrangeiros e, por isso, precisava de maiores poderes para salvar a França. Como eu já falei, aqui ele ficava sempre falando essa questão, que era necessário que ele fosse aí, recebesse mais poderes da sociedade para ele poder se destacar mais e intimidar, de certa forma, essas pessoas que se opunham à França da época. Em 1804, pessoal, foi proclamado o Império Francês e em 2 de dezembro, Napoleão coroou-se imperador da França. Esse evento foi super, assim, foi uma coisa inusitada, porque Napoleão, quando ele primeiramente, para ser cônsul, ele fez um plebiscito. Ele sabia da popularidade dele. Então ele disse, eu lanço um plebiscito, se a sociedade aceitar, eu serei cônsul, certo? Então, naturalmente, mais de 70% da sociedade francesa da época concordou em ele ser cônsul. Para imperador, ele disse, não, eu preciso ser imperador. Naturalmente, a sociedade francesa concordava com isso numa boa, porque via que ele era muito articulado e muito poderoso. Então, assim, ele vai e convoca o Papa para vir para a França, para Paris. Aqui há uma imagem da Catedral de Notre-Dame, onde aconteceu o evento de coroação dele. Então o Papa vem lá de Roma para a França para fazer esse cerimonial, e ele, no evento, ele simplesmente pega a coroa. Na hora do Papa coroar ele, ele auto se coroa. Ele pega a coroa, ele coloca na sua esposa primeiro, e depois ele diz, eu mesmo vou me coroar, não precisa de um Papa para isso. Então, assim, ele era realmente muito, de certa forma aí, como se ele sentisse o máximo, né? Gente, então assim, diante disso, o Napoleão, como imperador, ele começa a buscar a forma de expandir o domínio dele sobre a Europa, certo? Aqui nós temos a expansão do poder de Napoleão Bonaparte. Eu trouxe esse mapa para a gente se basear por ele, esse mapa está no livro também. Então assim, nós vamos vendo aqui os pontos e vamos tentando nos articular com o mapa, certo? Em 1805, Napoleão foi derrotado na Batalha de Trafalgar, na Inglaterra. Logo no início, na primeira batalha que Napoleão tentou conquistar territórios, ele veio aqui, aqui é o território da França, e daqui ele tentou vir para a Inglaterra, para conquistar territórios aqui na Inglaterra. E infelizmente, Napoleão, por terra, ele era realmente muito vitorioso, mas por mar, nas águas, ele sempre tinha dificuldade para vencer batalhas. E na Batalha de Trafalgar ele foi derrotado, certo? Em dezembro do mesmo ano, Napoleão mostrou-se imbatível, derrotando as forças da Áustria, da Rússia, na Batalha de Austerlitz. Essa batalha, gente, olha, vem para cá, ó. Quando ele perde a Batalha de Trafalgar aqui na Inglaterra, então ele se volta para o lado da Áustria e da Rússia. Áustria, vamos ver aqui, é mais para esse lado, certo? Aqui, onde ele foi tentando conquistar esses territórios aqui, certo? E aí, gente, mais à frente, em 1806, após esses conflitos, o Sacro Império Romano Germânico foi abolido e Napoleão reuniu 16 estados, criando aí a Confederação do Reino. Essa Confederação do Reino é onde depois passou a ser a Alemanha. Nessa época não era um território unificado ainda, não tinha um estado igual, tinha Espanha, Portugal, Inglaterra, Áustria, etc. Era ali fragmentado ainda, naquele antigo sistema. Então o reino aqui, ele criou a Confederação do Reino, onde hoje é o território da Alemanha. Em 1707, em aliança com o governo russo, anexou territórios antes pertencentes à Áustria e à Prússia. Olha, ele pegou em parceria com russos, ele anexou territórios da Áustria e da Prússia. Essas partes aqui, olha. Então, assim, quando você olha pelas cores aqui na legenda embaixo, você vai compreendendo com mais calma, certo? Na capital Paris, Napoleão investiu bastante em obras estruturais, certo? Saneamento e iluminação. Na época ele
ele desenvolveu um sistema de iluminação a gás lá na França. Então ele investiu bastante na capital, nessas obras. E assim, pessoal, lá mais ou menos nesse período, Napoleão já se encontrava muito, sabe? Ele estava sendo como se fosse um deus para a França. E ele se sentia tanto assim que ele construiu o Arco do Triunfo na França, uma construção imensa, com todas as suas, descrito lá, todas as suas conquistas como general de guerra, certo? Eu trago novamente um mapazinho para a gente tentar aqui falar de um evento de quando ele conquistou todo ali, ele conquistou vários territórios dominou ali vários territórios na Europa, mas ainda tinha quem? A Inglaterra. Quando ele iniciou lá as batalhas dele, foi com a Inglaterra, ele se ferrou todinho, porque ele perdeu a batalha de Trafalgar. Então ele agora via assim, agora eu tenho que voltar para a Inglaterra para ver o que eu faço, para conquistar. Napoleão, pessoal, muito inteligente. Veja que o território francês da época, olha, tudo isso aqui eram territórios dominados pela França já. A França era aqui, mas o restante, se você olhar pela legenda, eram territórios já ocupados pelo Império de Napoleão, certo? Então assim, mas restava aqui, ó, essa partezinha aqui de cima, que é a Inglaterra, certo? Que ele não tinha conseguido dominar. Então era o seu inimigo ali, feroz. Então, pessoal, após as conquistas de grande parte da Europa, Napoleão se volta para a Inglaterra, como eu já falei, e Napoleão sabia que era necessário enfraquecer a economia inglesa. O que ele fez? O cara era tão assim, se sentia tão poderoso que ele decretou o chamado bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Gente, eu botei aqui essa linha vermelha, como se fosse assim, ó. Aqui é toda a Europa, né, ó. E ele decretou na época que aqui era como se fosse proibido qualquer um desses reinos aqui, desses territórios onde ele tinha influência, comercializar qualquer produto, ou vender ou comprar qualquer produto com os ingleses, porque a preocupação dele era o quê? Enfraquecer a economia da Inglaterra para que ele pudesse se apoderar dela. Ou seja, da forma que a Inglaterra se encontrava na época, era difícil para Napoleão, porque a Inglaterra tinha comércio já estruturado com toda a Europa, com a América, com várias regiões do planeta. A Inglaterra vendia seus produtos já. Portugal tinha relações comerciais com a Inglaterra e acabou descumprindo, pessoal, o chamado bloqueio continental. Olha aqui o que aconteceu. Esse fato, na era napoleônica, tem a ver com a nossa história, porque quando Portugal descumpriu o bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte, aqui eles fizeram negociações comerciais com os ingleses. Napoleão, sabendo, ele já avisou que atacaria Portugal, ia invadir Portugal. E aqui é onde vem a questão, nesse período a família real portuguesa veio para o Brasil fugindo das tropas napoleônicas. Então foi na época que a família real veio para aqui em 1808, veio para o Brasil como uma forma de se sair das tropas napoleônicas, porque o rei ia ser pego, ia ser invadida Lisboa, onde ficava a família real. Então toda a família real portuguesa veio para o Brasil na época e Portugal ficou sob o comando de Napoleão, certo? Então, gente, assim, ó, a partir desse momento que Napoleão começa a ocupar vários territórios europeus, mas também daí para frente ele começa a entrar em decadência, certo? Aqui nós vamos falar do fim do Império Napoleônico. Quando foi, certo? Com as conquistas do Império Francês, chegou a mais de 4 milhões de súditos, ou seja, ele tornou um império muito grande na Europa. Territórios ocupados por ele, as pessoas acabaram se aliando a ele e tinham realmente assim, uma admiração de todos que o conheciam, né? Para manter esses territórios integrados sob seu domínio, Napoleão começou a designar parentes para assumir governos, ou seja, ele começou a fazer aí o chamado nepotismo, né? Também conseguiu o apoio da grande parte da população das terras conquistadas. Naturalmente, como eu já falei, onde ele conquistava, às vezes as pessoas preferiam ficar junto a ele do que se opor a ele, certo? Em 1808, Napoleão obrigou o rei da Espanha a abdicar do trono em favor do seu irmão, causando uma grande revolta no povo espanhol. Na verdade, aqui, quando ele invadiu a Espanha, ele vinha, na verdade, para ocupar Portugal, na verdade, passa pelo território da Espanha, vindo da França para Portugal. E aí ele resolveu logo foi invadir a França e tomou o trono do rei da Espanha e em nome do seu irmão, certo? Em 1812, quando a Rússia rompeu o bloqueio continental, assim como Portugal tinha feito lá em 1808,
Os exércitos de Napoleão tiveram grande derrota quando tentou invadir a Rússia. Veja aqui, uma situação diferente de quando ele tentou lá no início das ocupações, certo? No mês de junho, Napoleão reuniu cerca de 600 mil homens e seguiu para a Rússia para lá punir a Rússia porque tinha descumprido o bloqueio continental que ele tinha decretado que não deveria fazer comércio com a Inglaterra. E a Rússia descumpriu. Os russos evitaram os confrontos com Napoleão. No entanto, adotaram a tática de terra arrasada, que vocês já devem conhecer mais ou menos o quê? Os russos faziam o seguinte, eles iam recuando, mas eles iam destruindo tudo, os campos, as roças, eles envenenavam as águas dos poços, dos rios, eles deixavam tudo destruído, e as tropas de Napoleão iam avançando, mas não iam encontrando nem inimigos e nem como sobreviver, porque eles iam destruindo tudo. Sem conquista, Napoleão viu suas tropas serem vencidas pelo inverno russo e retorna à França com apenas 80 mil homens. Imagine aí o tanto de soldados aí, a perca que foi para o Império Napoleônico nessa batalha na Rússia, certo? A partir dessa derrota, para os russos, Napoleão, a população dos territórios ocupados começam a se rebelar ali, começam a perceber já um fracasso, um declínio no poder de Napoleão, certo? Em 1914, Napoleão se entrega e aceita se exilar na ilha de Elba, no Mediterrâneo, ali próximo de onde ele nasceu, certo? Próximo da ilha de Córcega, com uma pensão anual de 2 milhões de francos pagos pela França. Ou seja, aqui ele fez um acordo, ele disse, não, eu me entrego, eu me entrego e pronto, eu vou me exilar e vocês assumem a França. Então assim, quando Napoleão se rende, ele aceita viver exilado nessa ilha de Elba, inclusive próximo da ilha de Córcega, onde Napoleão nasceu. Napoleão tinha sua origem, a sua família era de Córcega. Napoleão veio para a França depois, certo? Então essa região onde ele ficou exilado, na ilha de Elba, é próximo da Itália, vizinho à ilha de Córcega, certo? Com a abdicação de Napoleão, pessoal, Luís XVIII, da dinastia dos Bourbon, irmão do rei decapitado, assume o trono. Ou seja, quando o Luís XVI foi decapitado pela Revolução Francesa, lá pelos jacobinos, certo? Ali a família foi expulsa da França, na verdade, e agora, veja aqui, quando Napoleão se rende, ou seja, o pessoal tem que restaurar a monarquia. Vamos buscar quem? O filho de Napoleão, o filho de Luís XVI, o filhinho dele, não teve como herdar o trono porque ele faleceu na época também. O pai foi decapitado, foi guilhotinado, a mãe foi guilhotinada também pelos jacobinos da época e o filhinho morreu de fome na época. Então assim, não tinha herdeiro. Então o irmão de Luís XVI, Luís XVIII, foi quem assumiu o trono com essa abdicação aqui de Napoleão Bonaparte, em 1814, certo? Muitos temiam que voltasse ao antigo sistema de antes da Revolução. Exilado, Napoleão ficou sendo informado sobre a situação da França na época, ali mesmo estando lá na ilha de Elba, mas ele ficava tendo informações. Depois de 10 meses exilado, gente, sem receber as pensões prometidas a ele, Napoleão volta à França. Ele veio ali pelo mar Mediterrâneo, pelo sul da França. E aí, ao chegar no sul da França, ele organiza tropas e segue em direção a Paris, indo em direção ao centro da França, que Paris fica lá em cima, certo? Então ele, pelo sul da França, ele chega e vai ali, então ele vai, por onde Napoleão ia passando, as pessoas que iam vendo, iam seguindo, e aos poucos ele foi formando tropas, ou seja, foi formando exército. Em poucos dias de caminhada em direção a Paris, ele já tinha 2.000 homens andando com ele, certo? Sabendo disso, o rei manda os exércitos atacarem Napoleão e seus seguidores. Agora veja uma coisa inusitada. No entanto, Napoleão conquista os exércitos e o rei foge da França. Imagine só, ele indo em direção a Paris, o rei Luís XVIII manda os exércitos atacarem Napoleão, prender Napoleão. Só que ele, ao conversar ali com os exércitos, ele diz o seguinte: gente, eu não vim atrás da França. Eu quero meu povo. Então, assim, os exércitos franceses idolatravam tanto Napoleão que, infelizmente, em vez de atacá-lo, fizeram foi seguir.
seguir Napoleão. Então o rei vê numa situação aí difícil e foge, e Napoleão, a partir de então, Napoleão assume o governo sem dificuldades, porque a sociedade francesa o idolatrava, queria ele no poder, certo? No entanto, não consegue suportar as forças inimigas comandadas pelos britânicos. A Inglaterra estava com toda a força e ele não tinha exército suficiente para enfrentar, né, na época. Então, depois de 100 dias, Napoleão foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo, na Bélgica. E aí, com essa derrota, pessoal, Napoleão, em julho de 1815, Luís XVIII reassumiu o trono e Napoleão foi exilado na ilha de Santa Helena, já no Atlântico, em outra região. Aí a ilha de Santa Helena, pessoal, é totalmente diferente. Napoleão antes ficou na ilha de Elba, num lugar bom, próximo de tudo ali, uma ilha excelente para viver, mas na ilha de Santa Helena, no Atlântico, era um penhasco lá, uma ilha que não tinha nem condição para ninguém ficar lá, era para isolar mesmo. Então aqui já foi bem mais diferente para Napoleão. O Congresso de Viena, gente, após todo esse momento, esse período de fim da era napoleônica, os vencedores se reuniram, né? Em setembro de 1914, se reuniram representantes da Grã-Bretanha, Rússia, Prússia, Áustria, para reorganizar as fronteiras da Europa. Durante esse congresso, decidiram-se o retorno das antigas dinastias deportadas por Napoleão, foi fixada uma indenização aos franceses, definiu nova configuração geográfica para o continente europeu. A França manteve os territórios de antes da Revolução, ou seja, em 1792. A Prússia e a Áustria reocuparam seus territórios e criaram a Santa Aliança, ou seja, uma aliança militar que era para ali como se fosse uma organização ali dos países europeus para se unir em defesa dos seus territórios. Gente, a era napoleônica é uma era, um período muito importante, tem muito conteúdo aí para a gente ver, mas o vídeo ficou um pouco longo. Eu trago aqui uma sugestão de atividade para vocês, certo? Eu espero que vocês possam ler com calma essa atividade e a partir da leitura do capítulo do livro de vocês, com a orientação do professor, vocês possam fazer algumas coisas dessas aqui, registrar no caderno de vocês para fixar melhor a aprendizagem. Foi um grande prazer estar com vocês, um forte abraço e até a próxima aula. Valeu!